Fala galerinha, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vocês conseguiriam resolver a área achurada desta figura plana? Essa dúvida foi uma dúvida de um aluno que ele está estudando para as Olimpíadas de Matemática, onde ele questionou: professor, como é que eu faço para resolver essa área achurada, essa área pintada dessa figura plana? Teria que conseguir enxergar na figura duas outras partes. Como assim, professor? Então, o primeiro passo é você detectar que nessa figura, nesse quadrilátero, nesse quadrado, vai existir aqui um arco formado num determinado vértice, que eu vou chamar aqui vértice A, certo? Então, esse arco formado aqui em cima, observe que ele vai ser 1/4. Então, essa parte que nós vamos calcular daqui a pouco, e dentro desse arco vai existir uma outra figura plana que a gente vai retirar essa área dessa figura plana. Professor, que área seria essa? Que outra figura seria essa? Então, é um triângulo. Então, se você perceber, eu tenho um arco de centro A, que vai estar aqui, o centro ele vai estar no vértice A, aqui em cima, certo? Daqui a pouco a gente traz ele para cá, que ele é formado por essa parte aqui que eu estou pintando aqui em vermelho, e dentro desse arco, nós vamos ter um triângulo. Então, se eu calculo a área do triângulo e calculo a área desse arco que foi formado, e subtraio essa área do triângulo de dentro da área do arco, o que sobra é justamente a parte que nos interessa, que é essa partezinha aqui, tá? E aí, se vocês perceberem, eu tenho duas partes iguais. Então, a gente vai calcular uma dessas áreas e daí vai multiplicar por 2. Então, vamos embora. Então, professor, como é que a gente faria isso? Então, vamos relembrar o seguinte, ó. Como é que eu calculo a área desse arco formado de centro A? Lembrando que na questão ele trouxe que o lado desse quadrado vale 4 centímetros, tá? Então vamos calcular a área, que eu vou chamar aqui de área 1, certo? Então a área 1, ela vai ser calculada por quem? Raio ao quadrado. Como aqui a gente vai utilizar uma parte de 4, então você divide isso aqui por 4, beleza? Substituindo o raio, vai ficar π 4 ao quadrado sobre 4. Então, nós vamos ter 16 dividido por 4. Então, a área 1 vai ser 4π centímetros quadrados. Beleza. Então, a gente acabou de calcular a área 1. A área 2, professor, quem será a área 2? É a área formada pelo triângulo, certo? Então, o triângulo, se eu ligar ele aqui na parte do arco, vai ser quem? Ó? Vai ser formado por esses três pontos, A, B e C, certo? Que eu vou trazer para cá, ó. B e C. Então, a gente vai calcular a área desse triângulo, que eu vou chamar aqui de área 2. Professor, como é que se calcula a área de um triângulo? Então, vamos lá. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Professor, quem é a base desse triângulo? Lembre-o. Aqui eu vou ter 90 graus em A, certo? Você pode dizer que a base seria AC, ou poderia dizer que a base será AB, qualquer uma delas, certo? Os dois lados eles têm o mesmo valor, 4 centímetros, que isso aqui são as arestas do quadrado. Então você vai ter, ó, a base aqui é 4, a altura também é 4, e aí você vai dividir por 2. Então 4 vezes 4 dá 16, 16 dividido por 2 dá 8 centímetros quadrados. Pronto, aqui eu tenho a área do triângulo. Sendo que o que vai nos interessar, ó, essa parte que eu vou pintar aqui de azul, ó, é quem, professor? Essa partezinha aqui, ó, certo? Ó, o que a questão está querendo, ó, é a área desse pedacinho aqui, ó. Então, como é que eu consigo calcular essa área azul aqui, professor? Como é que se calcula ela? Você vai pegar a área do arco, que é a área 1. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui embaixo, ó. Então, essa área azulzinha, deixa eu colocar aqui de azul. Essa área aqui de azul, ó, que é a parte achurada, né? Ela vai ser quem? A área 1, que é a área do arco, que é o arco formado por A, C e B. Então, lembra que é 1/4 da circunferência. Então, a gente calculou ele aqui, 4π. Menos, ó, a área 2, que é a área do triângulo. Então, se eu retiro de dentro do arco
a área 2, o que sobra é justamente essa parte azul. Então, essa área passa a ser quem? 4π menos 8. Então, aqui eu tenho uma área da metade do que a questão pede, certo? Então, observe que na questão são duas partezinhas dessa. Então, se eu ligo aqui, uma diagonal, né? Então, essa área que a gente acabou de calcular, que eu vou chamar aqui de área 3, ó, é essa área aqui, ó. Sendo que são duas partes iguais. Então, são duas áreas 3. Então, o que eu faço? Eu multiplico isso aqui por 2, ó. Então, multiplicando por 2, a área 3, ela passa a ser quem? Então, a área 3, ela vai ser, ó, 4π vezes 2, então aqui dá 8π. E 8 multiplicado por 2 dá 16. Lembrando que isso aqui é a área, então, de centímetros quadrados. Beleza? Então, galera, espero que tenha ficado claro. Essa questão era uma questão bem interessante também. É uma questãozinha aí que ela cobrava uma percepção um pouquinho maior do aluno. Então, você que está se preparando para a segunda fase da UBMEP, você que está se preparando aí para os concursos militares, você que está se preparando para os institutos federais, tá uma questãozinha de geometria plana bem legal, envolvendo aí 2 conceitos em uma única questão, tá? Então, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal para dar aquela força, siga aí o canal, compartilha, assista os outros vídeos que já foram gravados. Tamo junto, galera, até o próximo. Valeu!